Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos conversar sobre Umbanda e Candomblé. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o pastor e professor de História aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marco Aurélio Pereira. Professor, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado, Ney, pelo convite e pela possibilidade e o privilégio de poder estar conversando com você e com nossos espectadores. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco, o tema de hoje, Umbanda e Candomblé. Comigo no estúdio está o professor Marco Aurélio Pereira, professor aposentado do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e foi, durante muito tempo, também titular da disciplina optativa de História da Religião e também é pastor evangélico. Professor, nós já passamos por várias entrevistas aqui de assuntos distintos, já falamos de sincretismo religioso, que é um assunto um pouco mais amplo, mas eu fiquei devendo ao público, em diversas ocasiões, um programa específico de Umbanda e Candomblé, porque, afinal de contas, o Candomblé faz parte da matriz cultural africana, que é fundamental na formação do povo brasileiro, e a Umbanda é uma religião fundada no Brasil. Isso, se eu não me engano, eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errado, mas pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Exatamente. E eu vou começar, depois a gente fala um pouquinho de Candomblé, eu vou começar falando de Umbanda, né? O Zélio frequentava um centro espírita kardecista e ele jamais negou a influência de outras duas religiões dentro da Umbanda, tanto do catolicismo quanto do próprio Candomblé. Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esses primórdios e quem era o Zélio, afinal de contas. Os primórdios da Umbanda, Ney, eles vêm antes de 1908. 1908 foi o momento onde o Zélio rompe com a sua breve passagem pelo espiritismo kardecista, onde ele não era, como nós diríamos, um adepto, um frequentador, porque quando a mediunidade dele começou a se manifestar, ele tinha 17 anos apenas, e todo mundo achou que era um transtorno psicológico, alguma doença mental que ele tinha, e os médicos não detectaram nada, e ele foi levado para ver se não era alguma possessão, alguma coisa, num centro espírita kardecista. E lá ele acabou incorporando, né, um caboclo, Sete Encruzilhadas, né, que causou maior transtorno lá no centro, porque o centro recebia, e isso é típico do espiritismo kardecista, aquele centro espírita recebia espíritos elevados, normalmente espíritos com discernimento, com intelectualidade, e o seu Sete Encruzilhadas era um caboclo, um mestiço de português com índio, que baixou lá, uma pessoa fora da cultura erudita ocidental formal, mas uma pessoa extremamente sábia no conhecimento da natureza, das relações humanas e etc. E aquele dia no centro espírita foi uma coisa bem complicada, porque os médiuns do centro não estavam preparados para lidar com esse tipo de espírito e foram muito agressivos com o Zélio, ou com o caboclo que ele incorporava, né? E daí o caboclo, inclusive, conta uma história interessante, que numa das encarnações anteriores dele, ele era um frei, um padre, no século XVIII,
Padre Gabriel Malagrida, que foi queimado como herege pela Inquisição em Lisboa e que reencarnou como um caboclo aqui no Brasil. E, diante da rejeição, isso foi num evento numa sexta-feira, no Centro Espírita, o Zélio anunciou que no sábado, na casa dele, em Niterói, ele iria começar a fundar essa nova religião, né, a Umbanda. E foi questionado, você acha que alguém vai procurar ver um lugar onde se encarnam caboclos? E realmente, no dia seguinte ele foi, havia um pequeno salão, os membros da família dele, uma multidão gigantesca do lado de fora, normalmente os pobres de Niterói, que na prática eram excluídos. O espiritismo kardecista tinha uma questão elitista na virada do século, e ali se fundou, é considerado o dia da fundação da Umbanda. Umbanda, que é uma religião, né, que foge dos padrões que nós costumamos trabalhar, porque a maioria das religiões que a gente trabalha são de matriz europeia, bem definidas, com sua dogmática própria, com suas regras próprias, e são religiões que se fundam numa dinâmica diferente da Umbanda, inclusive o próprio Candomblé, que, embora aqui no Brasil seja uma mescla de vários cultos africanos, porque os escravos que vieram para cá vieram de várias nações africanas e acabaram conseguindo articular um culto comum que incorpora orixás de várias nacionalidades, mas o Candomblé também é uma religião com uma dogmática própria, fechada no culto aos orixás, que são emanações de Olorum, o Deus Supremo. A Umbanda não. A Umbanda parte de um pressuposto que é radicalmente diverso de todas as outras. E é um pressuposto muito interessante. Pode parecer estranho para alguém que construiu a sua vivência religiosa no meio evangélico, mas eu sou um pouco exceção nesse campo, porque eu sou extremamente simpático aos fundamentos dos cultos afro-brasileiros. Eu não vejo demônio, não vejo nada dessas coisas que o senso comum que se constrói durante o Brasil colonial, onde as coisas africanas vistas pelos senhores europeus eram manifestações diabólicas. Era uma época onde tudo que não se conhecia se atribuía ao diabo. Aliás, parece que essa época está voltando, né? Onde todo desconhecido é atribuído ao diabo. A Umbanda não. A Umbanda, por definição, ela é uma religião aberta e inclusiva. E você sabe que isso faz uma diferença gigantesca no campo religioso que tem no Brasil hoje. E eu me atrevo a dizer que, nesse nível de abertura e inclusividade, a Umbanda é uma religião única. E ela é a única religião autenticamente brasileira. Autenticamente brasileira por quê? Porque ela se compõe dos elementos básicos que formam a nossa nacionalidade, o nosso inconsciente coletivo, a nossa cultura, eu diria até a nossa nacionalidade brasileira. A Umbanda, ela se coloca absorvendo para si, como legítimos, elementos que fora dela são distintos, especificados distintamente, em alguns momentos até antagônicos entre si, e que nela conseguem construir uma harmonia e uma lógica e uma coerência interna que, do ponto de vista de um analista de religiões e do ponto de vista até de um brasileiro, de um cidadão brasileiro, é extremamente interessante. E eu acho que é uma pena que a Umbanda sofra tanto preconceito, porque nela se encontram assimiladas, integradas e construídas num edifício com uma lógica e uma coerência interna, no mínimo, idênticas, iguais às demais matrizes religiosas. A visão africana, toda a Umbanda cultura os seus orixás, os terreiros de Umbanda, cada um deles são protegidos pelo seu orixá. A cultura indígena, que recupera uma coisa tradicional e que aqui no Brasil está se perdendo, que é
o trato das ervas, o trato dos minerais, o trato daquela medicina popular que havia antes da Revolução Científica, que implantou a alopatia médica como a única forma de medicina, e também o cristianismo. É interessante nós olharmos que dentro da Umbanda, Deus, o Deus Pai da Trindade, é equiparado ao Olorum, que é o criador de tudo que existe. É idêntico, muda o nome, de Deus para Olorum. E o orixá mais velho, o orixá mais antigo da Umbanda, Oxóssi, sabe, ele tem a sua representação e é cultuado tantas vezes como Jesus Cristo. O senhor falou Oxalá nesse caso. Oxalá, perdão, eu confundi, Oxóssi é outro. Oxalá é cultuado como Jesus Cristo. E há toda uma visão de integração dessas matrizes africana, indígena e europeia, cristã, tanto que se você vai a qualquer terreiro de Umbanda, toda a sessão começa e termina recitando-se um Pai Nosso e, às vezes, uma Ave Maria. Isso, por si só, desmonta o caráter pretensamente diabólico. Ninguém começa um trabalho diabólico rezando o Pai Nosso. Há uma contradição aí terrível. E mostra claramente a visão de integração. Eu acho que sincretismo é pouco para traduzir o que há, porque as matrizes elas perdem a sua especificidade dentro da Umbanda e se transformam numa coisa nova. Nós já podemos falar hoje de uma teologia e de uma doutrina umbandista que recebe influências do cristianismo, da pagelança indígena e dos cultos africanos, que nós podemos englobar no candomblé, mas que são transformados em algo novo. Do mesmo jeito que a matriz cristã recebe influências do judaísmo, recebe influências da filosofia helenística e até da cultura romana na sua constituição. Então, quando nós falamos de Umbanda, eu acho que é necessário nós percebermos esse caráter de integração que é o que há de original nela, e também o fato de que essa integração das três matrizes mostra claramente que a Umbanda conseguiu recuperar o que de melhor cada uma delas possui. E que esse senso comum, que vem de uma época quando era necessário reprimir a cultura dos negros, dos índios, dos pobres, enfim, até do catolicismo popular, como forma de controle da sociedade num período colonial, e que gerou uma visão distorcida de ligação dessas coisas com diabos, com demônios, com espíritos maus, com magia negra. Quando você tem uma leitura mínima que seja sobre a Umbanda, quando você se despe dos teus preconceitos, vai a um terreiro, assiste uma gira num terreiro de Umbanda, essas coisas simplesmente caem. Não há demônios, não há maus espíritos, não há essa coisa de segregação, essa coisa de fazer o mal para o outro. A gente tem essa coisa que a Umbanda é o lugar da magia negra, onde você põe em despacho na encruzilhada para amarrar mulher, para amarrar marido. Isso não é Umbanda que faz. É um outro ramo chamado Quimbanda, e que aí sim é uma coisa voltada para o culto ou o diálogo com espíritos de um outro nível. A Umbanda não. O princípio fundamental e básico da Umbanda é o amor, a caridade e a inclusão. Bem, eu quero resgatar algumas coisas que o senhor falou. O senhor disse da influência do cristianismo. Sim. Há muito tempo atrás, um amigo meu, um umbandista de São Paulo, disse que a Umbanda tem sim uma vertente cristã, até mesmo porque o próprio Zélio, fundador sim. da Umbanda, disse textualmente que, na dúvida, siga o Novo Testamento. Ele foi categórico nisso. Então, assim, os livros do Novo Testamento servem como base para a Umbanda, pelo menos pelo que eu posso entender. Sim. É isso? Sim. Sabe por quê, Ney? Porque o cristianismo influenciou
a visão moral da Umbanda. Tanto a religiosidade indígena, quanto os cultos animistas da África, o candomblé é um culto animista, eles não trazem uma religiosidade moral. O candomblé cultua as forças da natureza. Iemanjá é a força do mar, Xangô é a força do raio, da pedreira, e assim por diante. Tá? E o candomblé não é uma religião moral. Ele não tem um código moral ou princípios éticos, porque a força não tem moral. A força do mar que te dá o peixe pode ser a mesma força do mar que destrói uma cidade quando há um tsunami, sabe? Então, o mar não tem essa moral. A pagelança indígena, ela dialoga com as forças da natureza manifestada nos animais, nas ervas e nos minerais, mas esses não têm moral também. O cristianismo é uma religião moral. Cristo traz uma ética para a humanidade. E essa ética foi incorporada pela Umbanda. É por isso que teu colega muito acertadamente disse que, na dúvida, siga o Novo Testamento. O Novo Testamento se resume, o próprio Cristo disse, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a visão da Umbanda, sabe, de inclusão, de caridade, de serviço, ela é uma tradução perfeita disso que Cristo disse. Na Umbanda também existem a presença de espíritos, muitos espíritos, né, que fazem parte da gira, que os médiuns incorporam. Aliás, gira, me corrija se eu estiver errado, porque os médiuns, na tentativa de facilitar a incorporação, ficam tontos através do comportamento giratório. Alguns, né? nem todos giram. Mas, enfim, né, alguns acabam fazendo isso. Eu acho que a gira vem do formato de roda, que os médiuns se dispõem em roda e eu queria complementar agora dizendo, porque é uma outra explicação que eu ouvi também, eu gostaria de saber do senhor. Então, provavelmente a posição vem porque é uma... Eles não rodam em gira, mas se dispõem em roda, e isso. Daí os que incorporam as entidades, talvez o termo espírito não seja o termo mais adequado, eu prefiro entidade, porque espírito dá no nosso senso comum leva a mau espírito, a assombração, essas questões não são entidades que estão no plano astral e que evoluíram o suficiente para se comunicar com os seres humanos, ou não. Às vezes alguma entidade não evoluída também vem. Perfeito. E aí tem que ser controlada pelos médiuns que há no terreiro. Então, essas entidades, vamos chamar assim, eu falei de espíritos para que ficasse mais fácil de entender, mas essas entidades, elas estão divididas em grupos, pelo que eu pude perceber também dos estudos. E nós temos alguns grupos muito interessantes. Temos as pombas giras ou pombo gira, isso depende muito da nomenclatura. Temos os exus, os marinheiros, os boiadeiros, os pretos velhos, os caboclos, né, e por aí vai, ciganos. Né, então, existem uma série de categorias. Essas categorias também foram definidas na Umbanda nos seus primórdios, pelo Zélio ou seguidores dele? Não, isso veio se acrescentando. Com o Zélio se incorporavam caboclos, que são os primeiros a se incorporar. Estão na raiz da Umbanda, são caboclos. Perfeito. Sabe? E essas demais categorias? As demais categorias foram vindo com o passar do tempo, e quando a Umbanda teve um processo de expansão muito rápido, surpreendentemente rápido, sabe? E ela começou a dialogar com esses espíritos que constroem as 7 linhas, as 7 falanges da Umbanda, sabe? As expressões dela, cada um tem um orixá como cabeça. Bom, aí vai ser muito longo para eu te explicar, porque é bem complexo. Mas essas entidades começaram a se agregar vindas da própria expansão da Umbanda. Quer dizer, se você pega uma região como, por exemplo, o semiárido nordestino, um caboclo não teria tanto sentido lá, um boiadeiro teria. Perfeito. Entende? Se você pega uma cidade litorânea, como o Rio de Janeiro, é onde surgiram os marinheiros, né? Rio de Janeiro, em Salvador, tem lógica, são cidades portuárias onde os marinheiros fazem parte. Agora, o que caracteriza a Umbanda nesse ponto? A Umbanda
recebe entidades de pessoas ligadas aos estratos considerados mais humildes, mais baixos da população. Os mais tradicionais, para esclarecer o nosso espectador, são os caboclos, que são indígenas, os preto velhos, isso se autodefine, são pessoas que vieram, morreram no período da escravidão e que estão no plano astral agora. Temos também os marinheiros, os boiadeiros, mais regionalizados, e numa outra dimensão, a Umbanda tem esquerda e direita, sem nenhuma conotação política ou de nada, sim, claro. Mas numa outra dimensão, há os Exus, e dentro dos Exus, há os Exus masculinos, que são Exus, e os Exus femininos, que são consideradas as pombas giras, que normalmente são mulheres mais humildes. Nem todas, todo mundo diz, pomba gira é tudo prostituta, nem todas são prostitutas, mas são ligadas a uma manifestação mais fora do ordenamento normal da sociedade. A gente poderia dizer que é um campo um pouco mais marginal, sabe? Aonde estão os malandros, aonde estão as prostitutas. Os franceses têm um termo para isso, é o bas-fond da sociedade, tá? Mas que nem por isso deixam de ter a sabedoria que vem da necessidade de sobreviver nos meios onde essas entidades viveram quando encarnadas. Muita gente confunde, eu quero falar de uma categoria em particular, os Exus com demônios, né? Por causa da vestimenta, às vezes do linguajar, né? Mas até onde eu saiba, os Exus são guardiões, espíritos que trafegam pelo umbral tentando levar as almas atormentadas para a luz. Seria essa a tarefa principal de um Exu? Sim. O termo Exu, na verdade, ele é uma coisa mista entre guardião e mensageiro. Perfeito. Ele é o guardião que guarda a mensagem e que comunica, etimologicamente é isso, ele é o portador da mensagem. Perfeito. Da Umbanda. Quer dizer, qual é a mensagem da Umbanda? Caridade, fraternidade, amor e inclusão. Esquisito para um demônio isso, não se coloca. Essa representação dos Exus como o diabo vem de uma tentativa de repressão da Umbanda como algo demoníaco empreendido pela Igreja desde o período colonial e principalmente no final da segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, onde a Umbanda foi uma religião tecnicamente marginal. A polícia batia, prendia, havia toda uma repressão. No século XIX, porque o Brasil vivia sobre o padroado, o catolicismo era a religião oficial do país. E aqueles que na época ainda não eram Umbanda, a Umbanda vem de 1908, mas já havia manifestações que elas tinham um nome que também tomou uma conotação pejorativa, que na verdade só quer dizer oferenda, macumba. Macumba é um instrumento de percussão, né? É o que bate para adorar o Deus. É por isso que tem um sentido de oferenda. Tudo na Umbanda é sacralizado. Essa visão inclusiva da Umbanda que há, ela sacraliza não apenas um Deus transcendente, ela sacraliza toda a criação de Deus também. Desse ponto de vista é interessante. Então, todas as coisas que são feitas são sagradas. É por isso que há manipulação de ervas, a música. Vem do candomblé, os tambores, chamado de atabaque, eles são tambores que têm nome e são consagrados, e o toque deles, quem toca os tambores é consagrado para aquilo, e o que se chama de macumba, que é um toque, também é sagrado. Mas no século XIX era conhecido como macumba, porque os tambores se ouviam e era a principal forma da repressão. Os tambores tocavam, a polícia não baixava só as entidades, a polícia baixava também e reprimia. E na primeira metade do século XX, houve uma reação muito forte, que foi alimentada, inclusive, e paradoxalmente,
por setores do próprio espiritismo kardecista contra a Umbanda, que via na Umbanda uma deturpação sincrética, perversa, do pensamento de Kardec. Tanto que, quando hoje se fala em Umbanda, quase não se toca na influência kardecista, porque o kardecismo foi muito ativo no trabalho de repressão. Hoje ela é focada claramente nas religiões africanas, indígenas e no cristianismo, principalmente o cristianismo católico. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Umbanda e Candomblé. Comigo no estúdio está o professor de História, aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marco Aurélio Pereira, também pastor evangélico. Professor, nós falamos então no bloco anterior sobre Umbanda e eu acho que ficam, obviamente, uma série de perguntas para quem está nos assistindo agora. Muitas pessoas simplesmente nunca viram uma gira de Umbanda, nunca foram a um terreiro de Umbanda, que é o termo que se utiliza. Alguns umbandistas preferem a expressão hoje Centro Espírita Umbandista, né? Mas existem também correntes dentro da Umbanda, antes da gente entrar no Candomblé, e eu gostaria de entender, por exemplo, existe uma corrente mais próxima do Candomblé, que é chamada de Umbandomblé, e tem uma vertente de um escritor chamado Rubens Saraceni, e que é a Umbanda Sagrada. E essas vertentes, elas são caracterizadas pelo que exatamente? Olha, há várias vertentes hoje, porque como a Umbanda é inclusiva, por definição, significa que ela não é fechada em si mesma, que não há uma ortodoxia fechada umbandista. Então, hoje é quase impossível definir a quantidade de vertentes que tem. E na prática, mesmo dentro de uma mesma vertente, cada terreiro, cada casa de Umbanda, acaba construindo a sua ortodoxia dentro dos princípios básicos da religião. Assim, o Umbandomblé é uma religião muito mais ligada à tradição africana e que trabalha muito mais com os orixás do que com as outras categorias de entidades que normalmente a Umbanda trabalha. Tá? Nós vamos falar sobre Candomblé daqui a pouco, daí eu volto e mostro essa questão. A vertente do Saraceni, que é uma vertente muito interessante, ele diz o seguinte: a Umbanda tem que ser lida como uma religião, porque ela é um espaço que sacraliza o cosmos, sacraliza o universo. E dessa forma, ela não cria as antinomias, as diferenças que existem entre o sagrado e o profano. Não há nada profano para a Umbanda. Tudo é sagrado. Não há uma elite sacerdotal na Umbanda. Há médiuns que incorporam, há uma estrutura hierárquica, mas não uma elite. Você pode, talvez, frequentar um terreiro de Umbanda toda a sua vida e nunca incorporar uma entidade, mas você também é um sacerdote de Umbanda, porque sacerdote é quem pratica os princípios da Umbanda. E essa sacralização do cosmos, essa sacralização do universo, que é promovida pela Umbanda, na visão do Saraceni, que faleceu na década de 70, se não me engano, essa visão do Saraceni diz que a Umbanda talvez seja a religião com a maior religiosidade possível, porque tudo é sagrado. Há vertentes de Umbanda mística, que dialoga com o pensamento oriental, e há uma série de vertentes que, se nós fôssemos, iríamos longe. E nenhuma delas é considerada uma heresia dentro da Umbanda, porque como a Umbanda surge de uma forma inclusiva, de um sincretismo inclusivo,
ela, por definição, não é fechada. E não sendo fechada, ela se abre para as manifestações que ocorrem fora do cânon onde ela surgiu. Isso só foi possível quando a Umbanda se expandiu. Todas as vertentes recentes remontam à segunda metade do século XX, quando a Umbanda deixou de ser perseguida como uma religião marginal e passou a ocupar espaço nos grandes centros e a dialogar com outros saberes religiosos. Hoje, em São Paulo, até uma faculdade de teologia umbandista, onde essas linhas todas são postas e estudadas dentro, é claro, da visão teológica dos mantenedores da faculdade, sabe? Então, o fato de Umbanda ter diversas linhas de expressão é uma coisa natural e decorrente do próprio princípio que cria a religiosidade umbandista, que é a abertura à inclusão dentro dos princípios. Todos que se inserem nos princípios da Umbanda se incluem naturalmente na Umbanda. E todos que legitimam os princípios da Umbanda, mesmo não sendo umbandistas de terreiro, também, para a Umbanda, se inserem nos princípios da Umbanda. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Uhum. Só para encerrar, porque isso não ficou claro no bloco anterior, esquerda e direita, que não tem nada a ver com política, né? Então não estamos falando aqui de nenhuma corrente filosófica. Não. Né? Mas, enfim, a esquerda seria o agrupamento de grupos de espíritos ou entidades mais ligadas à matéria e a direita a espíritos mais evoluídos. Qual seria a diferença entre esquerda e direita? Não, a diferença entre a esquerda e a direita é que na direita apresentam-se as matrizes que fundam a Umbanda, os preto velhos, os caboclos, os marinheiros, os boiadeiros, mais recentemente os ciganos e alguns outros. Naquilo que é chamado esquerda, são grupos que também personificam entidades, mas entidades que se colocavam no espectro social numa postura um pouco mais à margem. Eu cheguei a falar disso no bloco passado. Sim, colocou. Que seriam nós chamaríamos genericamente de malandros, algumas prostitutas, pessoas ligadas mais a atividades não convencionais. Um boiadeiro é um boiadeiro. Um malandro é uma outra coisa. Mas eles carregam uma missão mais complicada. A missão da esquerda é trazer a mensagem de luz para os espíritos em trevas. A missão da direita é aconselhar, é ajudar aqueles espíritos que têm problemas. Você tem um problema de saúde, você vai lá, um caboclo, um preto velho, te dá um conselho. Na esquerda, o que se trabalha é a questão da iluminação espiritual de pessoas que têm problemas espirituais mais graves. Então, o que define não é a entidade, é o tipo de consulta e o tipo de trabalho que cada uma faz. Perfeito. Lembrando que o trabalho de esquerda é um trabalho muito mais difícil de ser feito, porque ele trabalha com pessoas que têm problemas bem mais complexos. Não que não sejam complexos os problemas que a direita atende, mas são problemas de natureza espiritual muito mais complexos. Perfeito. Professor, agora vamos falar um pouquinho de candomblé. No candomblé, o senhor falou de um ser supremo, Olorum, né, que parece que tem um outro nome em determinadas regiões da África. Zambi ou Olorum. E esse ser supremo, então, tem as suas expressões nas forças da natureza que são personificados dentro da Umbanda. Não, do candomblé. No candomblé, desculpe. São personificados no candomblé através dos orixás. Isso. Né? E essa personificação é como se fossem realmente seres celestiais, mas com a aparência de seres humanos. Né? Sim. Então temos Iemanjá no mar, Oxalá cuidando do vento, Ogum cuidando do fogo, Xangô cuidando da rocha, Oxum, Mamãe Oxum, da água doce. né?
Oxóssi nas matas, né? Então, Oxumaré no arco-íris. Exato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos orixás e principalmente desse ser maior. Como é visto esse ser maior dentro do candomblé agora? O candomblé, por definição, ele é um amálgama. Eu já mencionei no outro bloco, vieram para o Brasil escravos de etnias as mais diversas, de culturas as mais diversas dentro da África. E aí é necessário um alerta para a gente perder o reducionismo de designar a África como se fosse uma entidade homogênea. A riqueza cultural na África, na época que o Brasil era colônia, os escravos vieram para cá, havia reinos da África, o reino de Daomé, por exemplo, que eram mais desenvolvidos que a Europa saindo do feudalismo. Então, é necessário, mas, por outro lado, haviam tribos que estavam num estágio recém-saído da Idade da Pedra. Era muito mais complexa a gama, a pleiade de culturas africanas. Tá? E esses africanos vêm para o Brasil e cada um deles tentava manter a sua identidade através da sua fé. Só que a estratégia, e aí você vai me permitir digredir 2 minutos sobre isso, a estratégia do tráfico negreiro, ela era perversamente uma estratégia extremamente eficaz. Você nunca punha no mesmo navio negreiros uma maioria muito forte de escravos de uma mesma cultura, de uma mesma língua. Você sempre misturava escravos se a gente fosse aqui no Ocidente, você misturava norueguês com italiano, com espanhol, para eles não se entenderem e não se comunicarem e, obviamente, não se rebelarem. Tá? Só que esses escravos, quando chegavam ao Brasil, a mesma estratégia era feita na venda dos escravos para as fazendas, enfim, para o que quer que usasse escravos, mas esses escravos acabaram se unificando pela imposição de aprender a língua do dono, do senhor dos escravos, pela língua portuguesa. Tá? E começaram a se comunicar entre si e viram que tinham identidades religiosas muito mais afins do que poderia aparecer num determinado momento, porque o animismo era comum à maioria das culturas africanas. Tá? Então, devagarzinho, eles foram conseguindo, e é muito interessante esse processo, traduzir uma estrutura básica de fé que contemplava a maioria das religiões dos escravos que vieram para o Brasil. É claro que não ia contemplar os escravos que já vieram islamizados, por exemplo. Esses eram uma outra discussão, mas daqueles que tinham as religiões animistas africanas, começou-se a construir uma identidade sincrética. Gê, Nagô, são linhagens de candomblé que se sincretizaram entre si, mas dentro de uma mesma matriz. E definiram, não é um panteão, porque os orixás tecnicamente não são deuses. Eles são as emanações do poder criativo de Deus manifesto na natureza. Tá? E conseguiram construir esse panteão e organizar um culto clandestino, evidentemente clandestino no período colonial, mas que pela própria clandestinidade se tornou um culto extremamente arraigado. As coisas secretas têm essa dimensão, você tem que estar muito aferrado a elas, porque havia literalmente risco de vida na prática do candomblé. Eu quero fazer uma interrupção aqui apenas para verificar se isso é verdade ou não. No culto, nas senzalas, para que eles pudessem adorar os seus santos, vamos colocar dessa forma, os orixás, eles colocavam, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes em cima e de Iemanjá embaixo. Né? Escondiam a imagem de Iemanjá e acima ficava apenas Nossa Senhora dos Navegantes. Sim. Passavam capataz e olhavam, não, estão cultuando Nossa Senhora. Estão cultuando Nossa Senhora. Então, aí começou o sincretismo com os santos. Sabe? Essa história é verdadeira, então? Sim, ela é verdadeira porque era a única forma deles cultuarem. Porque ali não importa o nome que você dê para a coisa, não importa a imagem. Você vê uma imagem de Xangô, ela não é Xangô. São Jorge. Para os católicos seria São Jorge. Não, Xangô... Não, Xangô São Jerônimo. São Jerônimo, isso, Ogum é São Jorge. Ogum é São Jorge. Você vê São Jorge, que derruba o dragão, Ogum é o guerreiro,
São Jorge é guerreiro. Então, pela afinidade, é natural que eles olhassem para São Jorge, mas quem eles cultuavam? Não o santo, que até hoje não se sabe se é um santo mítico ou não da Igreja Católica, mas eles cultuavam aquela pulsão de combate necessária da natureza que se manifestava em Ogum, sabe? Quando você vê as imagens de santas que representam os orixás femininos, você vê que cada santa daquelas tem uma ligação com o orixá que representa. Tá? Então, foi uma estratégia de sobrevivência da própria fé. Mais tarde, isso foi apropriado positivamente pela Umbanda. Mas não é que tanto que na maioria das roças, não é terreiro, em Candomblé é roça, na maioria das roças você não vê imagens de santos. Em Umbandomblé você começa a ver já. E na Umbanda elas estão lado a lado. É muito bonito. O último terreiro que eu fui, havia sempre a imagem do orixá com a imagem do santo do lado, dizendo, olha, os espanhóis dizem, não é o mesmo, pero es igual. Não é a mesma coisa, mas é igual. Então, essa foi a primeira estratégia para os escravos, ainda no período colonial, conseguirem, e isso facilitou, inclusive, a construção deste conjunto de orixás como o conjunto que é cultuado aqui no Brasil. Lembrando que esses cultos não ocorrem só no Brasil, ocorrem em todos os países da América que tiveram escravidão negra. Ocorre em Cuba, nos Estados Unidos, na região sul, são muito fortes também. Então, e aqui no Brasil eles têm denominações diferentes, inclusive dependendo da região. Hoje está mais unificado, mas é tudo muito amplo. Mas a grande virtude do Candomblé foi ter preservado uma identidade cultural dos que vieram para o Brasil através da manutenção e de uma adesão que é um pouco esperta desses descendentes de africanos, uma adesão nominal à Igreja Católica que lhes dava o passaporte para cultuarem os seus orixás, olhando para imagens de santos católicos. Então, nós temos, dentro do Candomblé, uma força maior, Olorum, um princípio criador, mas não um Deus onipotente como é o Deus dos judeus, dos cristãos. Né? Não, eu acho que ele é o Deus onipotente, o Deus que ele tem exatamente os mesmos atributos. É consciente também, é um ser consciente. É um ser consciente. Ele é tão consciente que, para ser visto pela humanidade, ele se traduziu, ou seja, traduziu as forças da criação. Os teóricos dirão que ele antropomorfizou as forças da natureza criada por ele nos orixás. Perfeito. Agora, diferente do Deus cristão, ele é reconhecido, mas por instrução do próprio Olorum, o culto é feito aos seus representantes, aos orixás. Perfeito. Então, ele não é cultuado, se cultua o orixá. Ele é reconhecido, aceito como criador, mas o culto é feito aos orixás. Por orientação do próprio Olorum. Do próprio Olorum. Então, se faz o culto a Oxalá, se faz o culto a Xangô, se faz o culto a Ogum, se faz o culto a Iemanjá, mas, no fundo, os adoradores desses orixás estão também adorando as forças da natureza. Então, que o criadas por Olorum e indiretamente estão adorando o próprio Olorum. Perfeito. Mas quando se faz a adoração a um orixá, se faz a adoração visando, por exemplo, uma boa colheita, indo agora para os primórdios da religião, porque uma religião antiga deve ter uns 4, 5 mil anos de história. Sim, ou mais. Né? Então, se adoravam as forças da natureza para que elas se comportassem bem e ficassem contentes, pacíficas com as oferendas, por exemplo, ou se adoravam os orixás pelas suas características humanas. Olha, me ajude com isso, me ajude com aquilo. Eu acho que é mais a segunda hipótese. Não se pode dizer que o Candomblé seja um culto de fertilidade, no sentido dos cultos clássicos de fertilidade da antiguidade, onde você adorava um deus. Vamos pegar talvez o mais conhecido deles, Baal, sabe? Onde se adorava Baal,
sacrificava, inclusive, sacrifícios humanos a Baal para que ele propiciasse uma boa colheita. Não, não é nesse sentido. Os orixás são adorados pelos que eles são e pelo que eles permitem que os seres humanos possam ser quando os abençoam. Você percebe que é natural que um pescador seja devoto de Iemanjá. Ela é a rainha do mar. Uhum. Entende? É natural que um caçador seja devoto de Oxóssi. Ele é caçador. Você vai vendo, mas não é no sentido clássico do termo. É no sentido de que é possível eu ser pescador porque existe o mar. É possível eu ser caçador porque existe a selva e o animal. É possível eu ser um guerreiro que defenda a minha família, a minha tribo, porque existe algum... É pela característica do orixá que te permite dialogar com toda a criação. Então é uma forma de interpretar a criação à minha volta e me conectar A minha com volta ela. e de se conectar e fazer parte dela. É diferente de um culto de um Deus transcendente. A Umbanda é muito imanente. Quer dizer, a natureza está em fala mim. do candomblé agora. O candomblé, perdão. Mas a Umbanda também. Isso a Umbanda herdou do candomblé. Ele é muito imanente, ou seja, o divino está em mim. A força da criação de Deus está em mim em todos os aspectos. O que eu faço? Eu especifico esses aspectos no candomblé e reconheço uma identidade maior. Isso é visto pelo jogo de búzios, que diz quem é meu orixá de cabeça, sabe? E eu me identifico com esse aspecto da natureza. Eu desprezo os outros? Evidentemente não. Mas a minha vida, como adepto de candomblé, se eu fosse adepto de candomblé, seria eu me dedicar a servir a todos os orixás, especialmente aquele que é o meu orixá de cabeça, do qual eu sou filho. Daí que vem a expressão filho de santo, que é alguém que se consagrou, fez um ritual de consagração a seu orixá de cabeça no candomblé. Perfeito. No candomblé, o ritual, ele prevê o uso de matérias-primas naturais, ou seja, são rituais voltados, por exemplo, para manifestações da natureza. Se usa da pagelança, por exemplo, no candomblé? Pagelança, no sentido técnico da pagelança indígena, não. Os rituais de candomblé são rituais, normalmente, o Saraceni, que nós citamos no bloco passado, quando ele fala da diferença entre candomblé e umbanda, ele tem uma frase muito feliz. Ele diz que o candomblé cultua os orixás e a umbanda trabalha para os orixás. Tá? A roça, o culto na roça de candomblé é um culto de integração, de comunhão com os orixás. O processo de iniciação, para você vir a ser filho de santo, aí é um outro processo, ele é longo, você tem que ficar recluso e é extremamente simbólico. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé são religiões que até pela necessidade de sobrevivência, nós falávamos dos santos há pouco, são religiões onde o símbolo tem um papel vital. Os símbolos expressam a coisa ou te fazem entrar em comunhão com aquilo que é simbolizado por eles. De repente, quando você faz a cabeça, que é o termo comum do processo de iniciação do candomblé, a tua cabeça é raspada, para que o orixá entre na tua cabeça. Você tem cicatrizes, rituais, você come comidas específicas, você toma banhos de ervas específicas, e isso tudo não é que a comida seja mágica, a erva seja mágica. É você introduzindo esse simbólico no teu corpo. Perfeito, eu entendi. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Umbanda e Candomblé. Comigo no estúdio, o professor Marco Aurélio Pereira, professor aposentado do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também pastor evangélico. Professor, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Nós ouvimos uma parte do que é possível aprender sobre Umbanda e Candomblé, são religiões extremamente complexas, com suas peculiaridades, mas o senhor foi extremamente didático e eu agradeço. Mas, assim, como é um assunto vasto, tem alguma literatura que o senhor possa indicar para que as pessoas possam aprender mais sobre essas duas religiões? Olha, Ney, até pouco tempo atrás, no Candomblé isso continua mais até hoje, mas na Umbanda já não tanto, a transmissão de conhecimento era por via oral, na tradição africana, sabe? Mas hoje já se construiu um corpo de literatura explicativa, doutrinária e até teológica sobre Umbanda bastante vasto, com algumas obras de peso. Nós citamos o Saraceni 2 vezes já, e eu acho que se alguém tem interesse em conhecer a dimensão teológica, doutrinária e estrutural da Umbanda, o Saraceni tem um livro, ele era um médium, esse livro é psicografado por um conjunto de entidades que o usou para isso, e o nome do livro é A Doutrina da Umbanda. Eu advirto para quem tiver interesse que tem que ter interesse e gostar de ler, porque é um livro grande, com quase 600 páginas. Mas é um livro onde, até agora, todas as dúvidas que eu tive sobre Umbanda tinham uma resposta didática e clara. E à guisa de despedida, Ney, eu gostaria de deixar uma palavra dizendo sobre a necessidade, principalmente nos dias onde a gente vive, onde aquela coisa do funkeiro carioca, do ado, cada um no seu quadrado, é uma coisa que já não cabe mais. Nós vivemos num mundo globalizado, onde todo tipo de fronteira está se dissolvendo. E eu creio que no campo espiritual, no campo da fé das pessoas, nós devíamos buscar mais o contato e o conhecimento com as mensagens, com os princípios que as diversas religiões trazem e principalmente com a prática que as religiões trazem. Hoje em dia nós temos religiões que se dizem fundadas no amor e praticam ódio, praticam discriminação, praticam exclusão. E temos religiões como a Umbanda e o Candomblé, que são no imaginário, no senso comum, associadas a demônios, à magia, à bruxaria e a outras coisas de tom negativo, e que fazem o seu trabalho sem publicidade, vítimas de preconceito, fundadas na paz, no amor, na caridade e na inclusão. E eu creio que essa deve ser a regra. Jesus Cristo disse que nós conheceríamos as pessoas pelos frutos, não pelo nome e não pelo discurso. Pelos frutos os conhecereis. E eu creio que este princípio cristão, aliado ao princípio básico do cristianismo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo, nos dá uma chave interpretativa para olharmos o Candomblé e a Umbanda com outros olhos, a partir do nosso imaginário judaico-cristão, e percebermos que a casa, Jesus falou, a casa do meu Pai tem muitas moradas, seja ele Deus, Alá ou Olorum. Professor, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado. Nós voltamos na próxima semana.